Começa esse vídeo perguntando para você se existe humor em Cuba. Se existe, se não existe, eu não sei, eu não quero nem saber e muito menos isso me interessa. Mas parece que interessa muito à esquerda, que está discutindo essa questão do humor em Cuba desde segunda-feira à noite por conta da fala do Marcelo Taz no Roda Viva com Marcelo Adnet. Nesse final de semana, eu tenho um amigo que é colaborador aqui do canal, e ele falou assim pra mim: a esquerda vai perder a semana inteira falando sobre o episódio do tio, da sobrinha, aquela coisa toda que aconteceu que vocês estão sabendo. Mas esse assunto só não dominou as pautas da esquerda porque teve o episódio do Marcelo Taz. E claro, Marcelo Taz do CQC falou algo sobre Cuba, é mais famoso, tá mais na mídia, gera mais like, gera mais curtida, gera mais view, gera mais engajamento. Então esse assunto do humor em Cuba, se existe, se não existe humor em Cuba, Coreia do Norte, acabou dominando aqui a esquerda. Você vai ver, quase todo mundo fez vídeo falando sobre esse assunto. E esse assunto não interessa. É um assunto bobo, um assunto pueril, não interessa. E vendo os comentários das pessoas a respeito desse assunto, a gente começa a confirmar aquilo que o Mujica falou no final de semana, num veículo de comunicação argentino, que a esquerda está completamente, uma parte da esquerda pelo menos, está infantilizada. E está mesmo, está mesmo. E eu vou falar pra vocês que eu fiquei muito perplexo com a conduta de algumas pessoas da esquerda que não entendem, parece que não entenderam ainda, não querem entender por que Bolsonaro aumentou a sua aprovação. Eles não conseguem simplesmente entender e tem me entristecido muito a qualidade da discussão, a qualidade da reflexão por parte dessas pessoas entendendo tudo completamente errado. Entendendo tudo completamente errado. Eu vou falar para vocês aqui aquilo que nós estamos falando no canal e outras pessoas também falaram. Eu fiz um vídeo falando recentemente, também falando um pouco mais sobre o pobre de direita, foi o vídeo de ontem à noite. Então a minha análise não é uma análise só minha, vocês me ajudam e nós possuímos outras pessoas, outras fontes aqui de informação que a gente vai acompanhando e vamos adicionando a nossa argumentação, a nossa tese, a nossa hipótese. Mas eu vi novamente surgir o assunto da grande frente ampla da esquerda, porque a esquerda precisa fazer uma frente ampla, os partidos de esquerda precisam se unir para combater o bolsonarismo. Eles não conseguem entender que o bolsonarismo já não existe mais, mas querem se juntar para combater o bolsonarismo, uma frente ampla para combater o bolsonarismo. Não com um único candidato, óbvio, mas uma união por parte das esquerdas. E quem está propondo isso? Flávio Dino, governador do Maranhão do PCdoB. Agora, você tem que se perguntar por que Flávio Dino defende tanto assim uma frente ampla da esquerda? Por que o Flávio Dino prega tanto assim uma união das esquerdas, que a união faz a força? Você precisa entender qual é o interesse oculto de Flávio Dino em tudo isso. Flávio Dino quer que o PCdoB se funda ao PSB. E por quê? Porque o PCdoB, pessoal, ele é um partido numericamente insignificante. E aí você pode falar, mas não é insignificante o partido, numericamente. Quando você pega a quantidade de governadores, senadores, deputados federais, prefeitos, é irrelevante. Ah, mas uma Jandira Fegali vale mais do que um congresso inteiro. E você pode até ter razão, mas uma Jandira Fegali é uma cadeira apenas. E quando você começa a somar tudo, você junta, coloca tudo no montante, o fundo partidário é pequeno. Com a fusão do PCdoB com o PSB, o fundo partidário dos dois, do partido, nesse novo partido que vai surgir, é muito grande. Então há, claro, o interesse do Flávio Dino pela fusão, ele quer vender a ideia para o PSB, e também para o PCdoB, que um partido unido, um partido forte, uma esquerda unida, uma esquerda forte, ela fica mais poderosa para enfrentar Bolsonaro. Por quê? Porque ele tem essa predisposição para fazer essa fusão. E é isso o que o Flávio Dino quer. Nós precisamos entender toda essa situação que está por trás, essa motivação oculta do Flávio Dino. E eu já me incomoda um pouco essa fusão, porque ele fala que ele quer fazer um MDB da esquerda. MDB tem uma conotação meio fisiológica, tem um fisiologismo por trás de tudo. Então, a mim pouco me agrada mais um partido fisiológico no nosso país. Eu acho que nós já temos vários e vários partidos. Agora, outra coisa que me incomodou demais, demais mesmo em toda essa situação,
São comentários aqui ou ali dizendo que a popularidade do Bolsonaro, que a forma de combater o Bolsonaro é porque o aumento da popularidade do Bolsonaro é porque falta uma publicidade maior, falta tornar público os feitos da oposição. Portanto, a questão de combater Bolsonaro ou a questão da esquerda vencer 2022 passa por publicidade. Publicidade, logo, é uma questão de marketing. E isso é uma grande bobagem. Primeiro, não foi uma questão de publicidade o aumento do apoio ao Bolsonaro. Bolsonaro pegou, deu R$600 na mão das pessoas. Pessoas que estavam passando por dificuldade financeira, pessoas que estavam inseguras com relação ao seu futuro e pessoas que viviam abaixo da linha da pobreza, ganhando menos de R$500 mensais. Quando você tem um aumento significativo nessa quantia, que R$100 é muito para quem ganha R$500, R$100 é muito, um aumento de R$100 é demais para um orçamento familiar para uma pessoa que ganha R$500 mês. É muito. Então quando você dá esse dinheiro, garante esse dinheiro, você passa uma tranquilidade, você causa uma estabilidade, pelo menos provisória, mas já resolve o problema daquela pessoa. É claro que os R$600 tiveram uma importância. Não foram somente os R$600, mas eles tiveram. E não vai ser com publicidade que você vai reduzir esse apoio. Porque de fato, pessoal, os R$600 é do Bolsonaro, é um projeto do Bolsonaro, ou são do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro queria dar R$200. O Congresso batalhou, a oposição batalhou para aumentar esse valor. Para quanto? R$500. Porém, mas se foi 500, quem que decidiu dar 600? O próprio presidente. Ou seja, os R$600 eles são do presidente. Ah, mas a oposição lutou por um valor maior. Tudo bem. Mas o projeto inicial era do Bolsonaro, a oposição lutou por um valor maior e o Bolsonaro depois deu um valor acima do que a oposição tinha lutado. Então é um valor do Bolsonaro. E aí começam a falar que essa pandemia vai desarticular, ou vai abalar as prefeituras e por isso os candidatos de esquerda podem ser derrotados nas eleições desse ano. Gente, é uma pandemia, pessoas morreram, milhares de pessoas morreram, a economia foi para o vinagre. É óbvio que nós vamos ter abalos tanto nos candidatos de esquerda quanto nos candidatos de direita para a reeleição. Isso é óbvio, não é algo que vai impactar somente a esquerda, vai impactar a direita também. Mas essas pessoas parece que elas não conseguem perceber isso. Ou estão com muita ingenuidade ou com desonestidade. Isso aí é outro problema. Agora, essa questão do marketing aí foi de doer, porque temos que aumentar a nossa expansão nas redes sociais. Essas pessoas não estão entendendo. Elas não conseguem entender. Elas acham que porque deu certo com o Bolsonaro em 2018, vai dar certo com a esquerda agora. Só que elas precisam entender que o contexto é completamente diferente. Eu vou pegar para vocês um livro que é muito bom. Esse livro aqui, Os Sertões, de Euclides da Cunha. Toda a minha aula que eu começo falando de contexto organizacional, eu falo desse livro. Mas o que tem a ver Sertões com contexto organizacional, com administração e gestão? Tem a ver porque existe um personagem desse livro, o Coronel Moreira César. O Coronel Moreira César, ele era conhecido como corta-cabeças. Ele era sanguinário, mas era super respeitado na sua época. E o que aconteceu? Ele tinha guerreado no Rio Grande do Sul. Uma vitória para o Exército Nacional. Só que quando o Coronel Moreira César foi guerrear em Canudos, ele achava que seria um passeio no parque, podemos dizer assim. Porque contra quem eles iriam guerrear? Contra sertanejos, desnutridos, famintos, analfabetos que não sabiam nem pegar em arma. E tem um momento lá, quando tem uma emboscada, um primeiro confronto, ele pega uma arma de um sertanejo e fala assim: essa gente está desarmada, mesmo eles tendo armas. Por quê? Porque ele achava que aqui seria uma vitória fácil. Só que ele não contava com o clima árido, ele não contava com a vegetação e ele não contava com as proteções do Arraial de Canudos. O que aconteceu? Um Coronel Moreira César tomou uma estocada na barriga e morreu agonizando. E as tropas dele foram completamente humilhadas por aqueles sertanejos analfabetos, sem qualquer tipo de treinamento militar. Mas por que aconteceu isso com Moreira César? Porque ele menosprezou o contexto. O contexto da guerra lá no Rio Grande do Sul era uma, o contexto do combate de Canudos era outro. O contexto das eleições de 2018 era um, o contexto das eleições de 2022 serão outros. Será outro no caso. Por que deu certo com o Bolsonaro? Porque o apoio de Bolsonaro, e quando você pega o mapa da votação, você percebe que quem elegeu o Bolsonaro foi uma quantidade grande de pessoas da classe média para cima. Essas pessoas
usam a internet. Essas pessoas se influenciam pela internet. Elas são mais influenciadas por esse tipo de situação porque existe a mentalidade da classe média que política é roubar ou não roubar. Agora, para você conquistar o povo, para você conquistar o trabalhador, não vai adiantar você ficar no blá 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 na internet. Isso é um pensamento de classe média. E se a esquerda embarcar nesse pensamento de classe média, vai perder de novo. As chances de vitória são poucas, porque a esquerda perdeu o povo. Agora, se continuar indo nessa de rede social, que é isso que vai fazer, não vai virar o jogo com isso. Esquece, esquece. É a mesma coisa o treinador de futebol achar que vai virar o jogo tirando um atacante e colocando um zagueiro. Não vai. Sabe por que não vai? Porque o trabalhador precisa ter o contato. É necessário que a esquerda tenha o contato com o trabalhador, o trabalho de base, indo na comunidade, falando com o trabalhador, interagindo com o mais pobre, mostrando que o Estado está perto, mostrando que entende o lamúrio, mostrando que entende a dificuldade daquele cidadão que hoje vota em Bolsonaro, que hoje apoia o Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro entendeu a realidade, o Bolsonaro deu R$ 600 para ele, resolveu o problema e não há uma outra forma de oposição ou um outro projeto posto à mesa pela oposição. Eu estou falando isso, a professora da Universidade de São Paulo, do meu vídeo de ontem, sobre os pobres de direita, também fala isso. A esquerda, quando teve a chance de sair, de ir às ruas para protestar junto com as torcidas de futebol, não foi. O que o Ciro Gomes falou? O que os outros falaram? Não, esse não é o momento. Nós temos que esperar quando der 100 mil mortes. Estamos chegando em setembro. Estamos com manifestações? Não estamos. O que aconteceu? A grande inércia da esquerda, o que aconteceu? A reclusão da esquerda, Bolsonaro aumentou a sua aprovação, porque a esquerda foi omissa, a esquerda pecou por omissão, achou que o movimento popular continuaria até setembro, não continuou, a esquerda perdeu a chance de pressionar Bolsonaro, perdeu a chance de engajar a população e perdeu a chance de estar junto. Agora vai correr para a rede social, isso vai dar errado, é uma ideia pueril, é uma ideia que não toca com o trabalhador e a esquerda não entende isso. Parece que a esquerda está entrando cada vez mais no discurso elitista, que a própria professora da USP falou ontem sobre isso. Eu vou pegar o nome da professora da USP enquanto nós continuamos aqui interagindo. A esquerda não entendeu, a esquerda continua com um discurso super elitista que não toca mais o trabalhador. O Tarso Genro falou isso, Mano Brown falou isso, todo mundo está falando isso, que tem um pouco de noção, está falando sobre isso. A esquerda precisa voltar para as bases, só que a esquerda com o discurso de classe média continua elitizando o discurso e se distanciando cada vez mais da classe trabalhadora e dos mais pobres, passando até a imagem de ser arrogante. Quem falou isso foi a professora Esther Solano, né? Professora da USP, da Universidade de São Paulo, que estuda o conservadorismo no Brasil. Então eu fiquei bastante incomodado com esse discurso infantil por parte de algumas pessoas da esquerda, corroborando aquilo que o Mujica falou. Fica lá no sonho, no imaginário, mas não consegue mais se conectar com a realidade, principalmente com a realidade do trabalhador. Agora, embate em rede social, e olha só a ideia dessas pessoas. A forma de derrotar Bolsonaro é combatendo o bolsonarismo. O bolsonarismo já nem existe mais. O bolsonarismo acabou. Eles não percebem. Bolsonaro agora se aliou ao centrão, virou um populista de direita. O bolsonarismo tradicional, típico, já não existe mais. Se a esquerda falasse assim, nós vamos fazer uma frente ampla, não para combater o Bolsonaro, nós vamos fazer uma frente ampla para recuperarmos o eleitorado mais das classes mais baixas, da classe D e da classe E. Nós vamos fazer uma frente ampla para recuperarmos o trabalhador, para recuperarmos os mais pobres. Ótimo! Agora, uma frente ampla para combater Bolsonaro, vão perder. E ainda mais se tiverem com essas estratégias que não dialogam com a base da esquerda. A esquerda elitiza o seu discurso e por conta disso vai perder. Porque quanto mais a esquerda elitiza o discurso, mais popular fica o discurso de Bolsonaro. Bolsonaro está viajando para cima e para baixo agora, inaugurando obras, forçando o Paulo Guedes a estourar o teto de gastos para investir em infraestrutura, porque ele quer ser o governante do povo e não mais das elites. E é assim que Bolsonaro vai ser reeleito em 2022, porque a esquerda parece que dorme, a esquerda está preocupada com o humor de Cuba. Eu não sei se existe humor ou não humor em Cuba, mas a única coisa que eu percebo é que a direita, principalmente a direita bolsonarista, está rindo da cara da esquerda com essa piada de humor em Cuba. E piada quem está fazendo também são muitas pessoas de esquerda que ainda não conseguiram entender o aumento no apoio de Bolsonaro e estão querendo combater na rede social. Eu vejo que no final de tudo isso,
Nós vamos perguntar para essa parcela da esquerda, nós vamos perguntar para o Ciro Gomes, para o Haddad, nós vamos falar assim para o Dino, vamos falar assim, ô Dino, o que é periferia? Ou para essas pessoas, o que é periferia? Eles vão só falar, o que é de comer? O que é pobre? O que é um trabalhador? Trabalhador? Não sei o que é trabalhador. Nós vamos chegar a esse ponto de alienação das esquerdas com relação à sua base. Enquanto isso, vamos ficar aí discutindo se tem ou não tem humor em Cuba.